Abra aí 1 Coríntios, capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2. Nós vamos ler os 16 versículos dessa passagem. Diz assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, na Tua total dependência, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que sem a Tua presença, nada, Senhor, nós podemos falar nem realizar. Ó Espírito Santo de Deus que está em nosso meio, venha aplicar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Venha reavivar, Senhor, a Tua obra, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, para que venhamos, Senhor, ser exortados, confortados, Senhor, corrigidos, Senhor, alegrados, Senhor, por tudo aquilo que Tu irás falar conosco. E já tens falado, Senhor, através dos louvores e das orações aqui entoadas nessa noite. Quanto a mim, Senhor, usa-me como instrumento em Tuas mãos nessa noite. Eu não tenho, Senhor, condições nenhuma. Mas eu sei, Senhor, que o Teu poder, Ele faz, Senhor, com que Tua palavra venha a ser ministrada, Senhor, através dos lábios do ser humano, Pai. Então me ajuda nessa noite, Senhor, a transmitir a Tua mensagem com intrepidez, ousadia, Senhor, e com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o tema dessa noite é a verdadeira sabedoria. Paulo, ele funda a igreja de Coríntios na sua segunda viagem missionária. Já no finalzinho da sua segunda viagem missionária, Paulo,
ele passa ali 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, e ali ele forma a igreja de Coríntios. E Paulo, como missionário, como estrategista, Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ele chega ali por a direção de Deus e também por entender a necessidade daquela comunidade. Paulo, além de saber a necessidade daquele povo, Paulo sabia que aquela cidade era uma cidade importantíssima, porque era uma cidade marítima, era uma cidade comercial, era uma cidade que ali passava muitas nações e muitas pessoas, por ser uma cidade portuária. E Paulo, ele chega naquela cidade ali e estrategicamente ele monta, cria e estabelece a igreja de Corinto naquele lugar. E Paulo inicia o seu capítulo 1 saudando os irmãos, como era de costume de Paulo a escrever as suas cartas. Paulo inicia o capítulo 1, versículo 1, saudando os irmãos. A partir do versículo 4, ele dá graças ao Senhor por aquela igreja que se encontrava ali em Coríntio. E a partir do versículo 10, Paulo começa a trazer algumas exortações para a igreja. Porque chegou ao conhecimento de Paulo que algumas situações, alguns problemas estavam surgindo na igreja de Corinto. E uma igreja, irmão, quanto mais ela cresce, mais problema ela tem. Uma igreja, quanto mais ela agrega membros à sua comunidade, começa a surgir mais problemas. E isso não foi diferente com a igreja de Corinto. Chega a mensagem a Paulo, através de uma irmã chamada Chloe, que existiam algumas situações que precisavam ser corrigidas na igreja de Corinto. E aí Paulo ele começa a tratar e também tirar algumas dúvidas a partir do capítulo 7 desses irmãos. Mas Paulo, nos capítulos 1 até o capítulo 4, ele trata do primeiro problema que aquela igreja tem e talvez o mais importante, que era justamente a questão da divisão. A igreja ela estava dividida. A igreja ela estava dividida por grupos. Alguns apoiavam o ensino de Paulo, alguns apoiavam o ensino de Apolo, de Pedro, e até alguns se diziam ser direcionados somente por Cristo. E aí Paulo ele começa a tratar a respeito disso com os irmãos de Coríntio, a respeito da divisão. E o capítulo 2, irmãos, não foge a esse contexto. Paulo continua a tratar com aquela igreja a respeito da divisão que existia naquela igreja, naquela comunidade. Mas Paulo, ele começa a falar justamente sobre a questão do Evangelho. A realidade do Evangelho, a base do Evangelho. Paulo estava na cidade grega, uma cidade que a filosofia, irmãos, era muito forte naquela comunidade. Para você ter uma ideia, o hobby daquelas pessoas de Coríntios ali era se reunirem nas praças e ouvir os pensadores daquele tempo. Passavam o dia ali nas praças ouvindo os pensadores que eles achavam da vida, o que eles achavam da humanidade. Todos os pensamentos filosóficos eram colocados para o conhecimento daquela população. E isso, queira ou não queira, adentrou a igreja de Corinto também. Os pensamentos filosóficos, os pensamentos mundanos começaram a adentrar também a igreja de Corinto. E Paulo, ele começa justamente a trazer nesse capítulo 2 esse conhecimento. Mostrar que a base do Evangelho não são pensamentos filosóficos. A base do Evangelho é Cristo. A base do Evangelho é a cruz de Cristo. E é isso que Paulo ele começa a falar já no capítulo 1, a partir do versículo 17. Porque ele diz assim, olha, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo já termina o capítulo 1, falando aos irmãos de Coríntio e informando que aquilo que ele ia anunciar, aquilo que ele anunciava ali naquela igreja, anunciava aquela população de Coríntio, para os gregos, irmãos, era loucura. Porque num meio filosófico, no meio de tantos pensadores, trazer uma mensagem de um homem que tinha sido crucificado, carpinteiro, que é realmente a verdadeira vida,
que é o verdadeiro caminho, para os gregos aquilo ali não tinha sentido. E ele fala ainda mais que para os judeus era escândalo. Naquela comunidade também existia um grupo de judeus, que para os judeus, irmãos, ver Cristo, o Salvador crucificado, para eles aquilo não tinha sentido algum. Porque na visão messiânica dos judeus, o Salvador, o Cristo, era um homem que vinha com poder, com autoridade, que iria tirar o fardo, o peso do Império Romano que dominava naquele período e ia reinar como rei. Eles não conseguiam entender a obra que Cristo tinha realizado. Então, para eles, falar da obra de Cristo era escândalo. Mas Paulo, ele justamente começa a falar isso aos irmãos de Coríntio e aquela comunidade. E não é diferente, irmãos, no nosso dia a dia de hoje. Em muitos lugares, o evangelho ele tem sido misturado. Ele tem se tornado um evangelho híbrido. Um evangelho que tem acrescentado algumas coisas a mais para que realmente ele seja aceito. Eu não sei se você parou e meditou nos louvores que nós acabamos de entoar aqui. Todos são louvores cristocêntricos, que a base do louvor é Cristo. Não existe nenhum louvor que nós louvamos nessa noite aqui que a base seja o homem. O centro seja o homem. Seja a vontade humana. Seja antropocêntrico. Em muitos lugares que você vá e você escuta alguns louvores, a base não é Cristo. A base não é Deus, a base não é a obra de Cristo, mas é o homem. E aí você já começa um culto fora dos padrões bíblicos. Você começa a ouvir louvores que exaltam o homem e esquece de Deus. Você começa o culto já fugindo da linha, fugindo realmente do propósito de um culto a Deus. E Paulo, ele fala justamente a respeito disso. E o evangelho que hoje nós vivemos, irmãos, ele está misturado com muitas coisas. Final do século XVIII para o século XIX, onde nós tivemos a revolução industrial e o crescimento da ciência, nós vimos que o evangelho ele foi misturado com essas coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário a respeito dessa carta, ele justamente nos fala isso, que naquele período existia um evangelho híbrido, misturado, onde as pessoas acrescentavam a mensagem, acrescentavam o evangelho, a ciência, a tecnologia, e o centro não era mais Deus. O centro da mensagem não era mais Cristo, era o homem. E nos dias de hoje, nós também vemos isso. Se você ligar a sua internet aí, colocar alguns vídeos e alguns cultos que você tem transmitido pela internet, você vai ver e vai observar, irmãos, que a mensagem não é centralizada na obra de Cristo. A mensagem é centralizada naquilo que o freguês está precisando ouvir. É feita uma avaliação do que a igreja quer ouvir. Do que é que ela quer ouvir nessa noite? É prosperidade? É saúde? É cura? É avivamento? O que é que ela quer ouvir nessa noite? E no meio cristão, hoje, é feito justamente essa mistura. E Paulo, ele quer nos mostrar que justamente a base do evangelho é a cruz de Cristo. E esse texto, irmãos, ele é dividido em 3 partes. Nós vamos observar aqui do versículo 1 ao versículo 5, esse texto ele vai nos mostrar a centralidade da obra de Cristo. A partir do versículo 6 a 9, ele vai mostrar que o evangelho não é uma obra do acaso, é um plano de Deus. E a partir do versículo 10 ao 16, ele vai nos mostrar que esse evangelho, ele só é revelado pelo Espírito Santo. E nós vamos ver um pouco a respeito disso, o que Paulo nos fala. Vamos ver justamente a partir do versículo 1 ao 5, quando ele fala que o evangelho está centralizado na morte de Cristo. Olha o que o texto nos diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo já chega, irmão, dizendo assim: olha, eu não vim aqui trazer uma mensagem que massageie o seu ego. Eu não vim aqui trazer uma mensagem baseada no conhecimento humano, intelectual, naquilo que a humanidade e os filósofos que aqui estão ao seu meio pregam, anunciam aí fora. Eu vim anunciar a cruz de Cristo. Eu vim anunciar aquilo que para vocês, gregos, é loucura, e para os judeus é escândalo. E Paulo diz que ele não veio ali com linguagem ou de sabedoria humana, porque ele mesmo decidiu não saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo não quis saber, irmãos, de nada mais. Paulo não quis saber os ensinamentos que eles queriam trazer. Paulo não queria saber da filosofia que eles ali estavam pregando. Paulo apenas queria anunciar a obra realizada por Jesus Cristo. E ele diz no versículo 3: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Essa fraqueza que Paulo cita aqui, irmãos, não é uma fraqueza física e nem é uma fraqueza espiritual, mas é a total dependência de Cristo, de Deus. Ele entende, irmãos, que o conhecimento que ele tinha, Paulo era um homem estudioso, era um homem que estudou aos pés dos grandes religiosos, mas Paulo não levou o seu conhecimento para que aquele ali fosse exaltado no meio dos coríntios, mas ele foi com tremor e temor na presença de Deus. Quando essa mensagem, irmãos, ela é anunciada aos coríntios, ela é anunciada em total dependência de Deus. E é isso que Paulo quer dizer para nós. Nós precisamos estar na total dependência de Cristo. Ele não está aqui desmerecendo, irmãos, o estudo. Ele não está aqui desmerecendo a preparação para um sermão, não. Não é isso que ele está dizendo. É necessário. Não é você chegar aqui e receber um convite e no dia do culto você chegar aqui e abrir a Bíblia e dizer assim: pronto, Deus vai falar. Não, não é assim. Mas é na total dependência de Deus. Você faz sua parte, você se prepara, ora, traz tudo preparado, mas quem vai fazer a obra é Deus. E era isso que Paulo tinha como entendimento. Ele tinha o conhecimento. Ele tinha um conhecimento filosófico, ele tinha um conhecimento teológico, mas o que ele queria anunciar era a obra de Cristo. Era isso que Paulo queria anunciar. Paulo não queria saber mais de nada, dos pensamentos filosóficos, dos pensamentos daqueles homens que estavam ali. Paulo queria anunciar a obra de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O que Paulo quer dizer aqui para a gente, irmãos? Paulo quer dizer, irmãos, que muitas vezes, quando o pregador, ou aquele que vai anunciar a palavra, ele começa a colocar a sua confiança em si mesmo, ele apaga a cruz de Cristo. E as pessoas começam a se apoiar mais no homem do que na mensagem. As pessoas começam a se espelhar mais no homem do que naquilo que está sendo anunciado. Quantas vezes nós já vimos aí fora, irmãos, mensagem nas internets, ou até mesmo em alguns locais que passam, anunciando: olha, fulano de tal é quem vai pregar hoje. Olha, não deixe de vir. Quem está vindo para tal cidade é pregador, é pastor, fulano de tal. E você começa a apagar a obra de Cristo. Tem que ser honrado, amém. Mas a obra, irmãos, é de Deus. E isso, infelizmente, tem apagado a mensagem de Cristo em muitos lugares. Porque os holofotes estão voltados para o homem. E tem se esquecido da mensagem da cruz de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 5. Para que a fé dessas pessoas não seja apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Porque quando isso é apoiado na sabedoria humana, irmãos, acontece na caminhada, muitas vezes, dessas pessoas caírem e a igreja ir por água abaixo. Porque a sua fé, a sua confiança não está firmada em Cristo, está firmado nas pessoas. Tenho certeza que muitos de vocês estão aqui nessa noite já sabem
e tem conhecimento de muitos lugares que isso tem acontecido. Pastores, homens que ministravam a palavra de Deus, faziam caravanas, levavam inúmeras pessoas para alguns lugares. De repente esse homem cai no pecado e aquele local se esvazia, porque não estavam firmados em Cristo, estavam firmados no homem. E é isso que Paulo está nos falando. A partir do versículo 6 em diante, irmãos, até o 9, ele nos fala sobre o Evangelho, é uma obra de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou, desde a eternidade para a nossa glória. Paulo já inicia aqui, irmãos, dizendo assim: expomos sabedoria entre os experimentados, irmãos. Esses experimentados aqui, irmãos, não é uma classe separada. Paulo não está dizendo assim, olha, existem aqueles que Deus separou, que só esses aqui eles vão conseguir entender a sabedoria, os ocultos de Deus. Não. Esses experimentados aqui que Paulo cita são aqueles que já receberam o Espírito Santo, aqueles que já foram regenerados, aqueles que já foram salvos por Deus. Só esses, irmãos, eles conseguem entender a sabedoria de Deus. Porque as pessoas do mundo, irmãos, não conseguem entender. Porque lá na frente, Paulo vai dizer que essa revelação, ela é dada pelo Espírito Santo. Se você que está aqui nessa noite, irmãos, não tem o Espírito Santo ainda, para você, essa palavra aqui é oculta. Você não consegue entendê-la. Porque para você, isso aqui ainda não está revelado. E Paulo diz que aos experimentados, isso foi revelado. Nem aos dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. E essa sabedoria, irmãos, é Cristo. Essa sabedoria que Paulo fala aqui, que era oculta, lá no Velho Testamento, que até os salmistas, os homens de Deus falavam, mas ele não tinha sido revelado, foi revelado através de Cristo. E esse conhecimento foi revelado a nós através da obra redentora do nosso próprio Deus. Colossenses capítulo 1, está aí a professora que não deixa mentir, a partir do versículo 13, diz assim, que Deus, Ele nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. O próprio Deus, irmãos, foi Ele que realizou essa obra. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de sairmos do império das trevas, da cegueira espiritual. Nenhum de nós tínhamos condições nenhuma de fazer isso. Mas Deus, um dia, olhou para cada um de nós e nos retirou. Nos libertou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a redenção, o pagamento, irmãos, pelos nossos pecados. O que nós cometemos outrora, o que nós cometemos agora e o que nós vamos continuar cometendo. Claro, irmãos, que aqueles que receberam a remissão dos seus pecados, eles não vivem na prática do pecado. Não é que nós não pequemos, mas nós pecamos, irmãos, não por vontade própria. É porque nós estamos inclinados ainda à prática do pecado. E esses pecados, o próprio Deus, através do sangue de Jesus Cristo, Ele foi pago por cada um de nós. E essa é a sabedoria que Paulo está dizendo aqui. Falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo aqui, irmãos, está falando diretamente para a comunidade judaica e para os romanos que crucificaram a Cristo. Porque se eles tivessem um entendimento, irmãos, de quem eles estavam crucificando, com certeza, irmãos, não tinham feito aquilo. É tanto que quando Cristo estava ali crucificado, Cristo disse, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Porque justamente, irmãos, isso aqui não tinha sido revelado a eles.
Mas ele diz assim: mas como está escrito, nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto que Paulo nos cita está lá em Isaías 64, capítulo 4. Paulo fala que aquilo que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, e que nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que Ele amam. Nós somos amados por Deus. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite, revelados por essa palavra, conhecedores dessa sabedoria outrora oculta, mas hoje revelada a cada um de nós. E agora, a partir do versículo 10, irmãos, Paulo fala sobre a questão da obra do Espírito Santo. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que Paulo quer nos dizer aqui, irmãos? Só conhece as coisas do Espírito quem tem o Espírito. O homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Sábado estávamos ali no estudo dos homens e foi falado justamente sobre a obra do Espírito na igreja. E nós vimos, irmãos, como é importantíssimo o trabalhar do Espírito Santo no meio da igreja. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, nada nos seria revelado. Sem a obra do Espírito Santo, tudo que nós temos de conhecimento na sua palavra continuaria oculto para nós. Você poderia ler, reler e não entenderia nada. Mas é esse Espírito que Paulo nos fala, que se revela através da palavra de Deus. E só nós temos esse conhecimento porque Deus é Ele quem revela ao seu povo. Lembro-me de uma vez eu ouvindo uma entrevista de um grande homem estudioso, intelectual, e estava junto com ele um religioso. E aquele homem começou a falar de suas experiências religiosas. E em um certo momento daquela entrevista, aquele homem chega para esse religioso e diz assim: olha, eu conheço um pouco da Bíblia, eu tenho lido a Bíblia, mas eu não entendo muito a questão do Espírito. E aí ele começa a perguntar algumas coisas àquele homem religioso, e aquele homem, como também não tinha o Espírito, irmãos, não saiu nada. Ele enrolou para um lado, enrolou para o outro, e não conseguiu explicar aquele homem ali, que intelectualmente era um homem muito inteligente, falava várias línguas, mas não tinha o Espírito. Ele não conseguia entender, irmãos, as coisas espirituais. As seculares, ele dominava sem nenhum problema, mas a espiritual, ele não conseguia dominar. E aí Paulo, ele justamente nos diz isso. Por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que Paulo quer nos dizer, irmãos, é que quando você abre essa palavra e você a lê, se alguma dúvida está no seu coração, a própria palavra vai lhe revelar. Porque Deus não vai deixar você sem resposta. Lembro-me também no início da minha conversão, aquela sede de ler a palavra, né? Quando eu me converti, eu comecei a ler os evangelhos. E aí, quando eu cheguei no livro de João, nós fazíamos parte da Igreja Congregacional Central, e íamos para o discipulado lá, e eu li o livro de João, e o livro de João diz que Jesus ele foi batizado e foi visto andando na cidade no outro dia. E nos outros evangelhos, se você ler lá, diz que Jesus foi batizado e foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Eu disse, achei um erro na Bíblia. Cheguei no outro dia na igreja lá e disse, pastor, achei um erro na Bíblia. Aí o pastor sabiamente disse, e foi, irmãos, foi. Onde é? Eu disse, aqui, olha.
Aqui está dizendo uma coisa e aqui está dizendo outra. Aí o pastor disse, não, irmãos, você tem que entender o contexto, o evangelho, né? E aí, mas assim, ele me deu aquela resposta, mas eu continuei em dúvida. Eu disse, está errado. E aí, irmãos, como o Espírito ele não deixa a gente em dúvida, eu fui trabalhar no outro dia e tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele não era cristão, mas ele sabia que eu estava vindo para a igreja e disse, Heraldo, eu tenho um livro para lhe emprestar. Eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Aí eu disse, traga o livro. E o nome do livro era assim, Ele Viu os Céus Abertos. E aí eu lendo aquele livro, irmãos, eu entendi porque no livro de João falava que Jesus foi visto andando no outro dia na cidade. E aí você vê, irmãos, que o Espírito ele não deixa você enganado. Porque a revelação de Deus, ela é dada pela sua própria palavra. Mas essa revelação, irmãos, só é dada àqueles que têm o Espírito. Porque Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É interessante esse versículo 15 aqui, irmãos, porque muitas vezes ela é usada fora do seu contexto. Muitas pessoas pegam esse versículo 15 assim para dizer assim, olha, você não pode me julgar, porque a Bíblia diz que o homem não pode ser julgado. Mas esse julgado aqui, irmão, é a questão do discernimento. É você estar discernindo todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Então, a gente tem que ter cautela nessa questão. Então, quando Paulo diz assim, que o homem espiritual não pode ser julgado, é a questão do discernimento. Ele tem que ter o discernimento de todas as coisas. E esse discernimento, irmãos, ele vem justamente pela sua palavra. E ele diz assim para encerrar, pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E essa mensagem, irmãos, é que nos foi revelada através de Jesus Cristo, através da sua obra na cruz, através de um plano traçado por Deus para nós e pela revelação do seu Espírito. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus ele venha aplicar a sua palavra nos nossos corações e nós venhamos a viver realmente como uma igreja, reavivados pela sua palavra. Agora, irmãos, essa palavra está disponível a mim e a você. O Espírito Santo ele já habita em nós. Agora precisa que nós nos disponhamos a realmente buscar esse conhecimento. A sabedoria de Deus está na minha e nas suas mãos. Agora, precisa saber se você quer continuar na beira da areia ou mergulhar nesse mar profundo. Realmente ter o conhecimento dessa verdade de Deus, ser revelado por Deus em toda a sua palavra, ou continuar aí rasteiro, sem ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. O acesso já está aberto. A sabedoria de Deus já foi desrevelada. E o seu Espírito ele habita em nós, para que nós venhamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Eu queria, antes de encerrar essa mensagem, convidar o meu filho Pedro e convidar o Ministério de Louvor.